Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Isaac. E eu quero agradecer por você estar mais uma vez com a gente aqui. É um prazer tê-lo conosco. E vamos começar o nosso Unicast, o podcast da Unijovem IBVG. Vamos lá? É isso aí. Você não vai apresentar nosso convidado? Vou apresentar. Nosso convidado, ele é um adolescente jovem um pouco mais alto do que a média, né? Igual o Esaú. Só que ele tem o espírito de Davi na questão da música. E o Espírito Santo não saiu dele. Quem será que é? Vamos lá. Raquel, dá sequência? Opa, estamos aqui com o Diego, líder dos adolescentes aqui da IBVG. Diego, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Seja muito bem-vindo. Nós já tivemos uma aula aqui sobre podcasts, rádio, foi top. programas, foi muito bacana. E nós estamos passando, esse mês é um mês de agosto, né? E nós comemoramos o mês da juventude nesse mês de agosto. Então, nós temos os 3 departamentos da nossa igreja trabalhando em conjunto aí, né? Os adolescentes, a Unijovem e o Coro Jovem também. E aí, hoje nós estamos começando uma série com os líderes de cada um desses departamentos. Bacana. E hoje estamos aqui com o Diego. Então, Diego, queria começar perguntando para você. Nada difícil, hein, gente? Por favor. Já queria perguntar para você, Diego, como você vê os adolescentes da nossa igreja hoje, comportamento, qual que é a diferença desses adolescentes para quando você era adolescente? Bacana. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite de vocês, né? Um prazer imenso estar aqui, parabenizar novamente pelo trabalho que vocês estão fazendo com o podcast, com o pessoal da Unijovem também. Bom, vamos lá. Falar sobre adolescente não é algo fácil, né? Eu pedi uma pergunta fácil. Mas foi a mais fácil que tinha. Mais fácil, que estava mais próximo, né? Eu vou começar de trás para frente. Eu vou voltar um pouquinho ao passado, na época que eu era adolescente. Legal. Inclusive, para quem não sabe, nós estamos gravando aqui no estúdio da igreja. Esse estúdio era a sala dos adolescentes da minha época, né? Então, acho que vocês não sabiam disso. Não. Então, era aqui, exatamente aqui que a gente se reunia e as reuniões aconteciam de domingo. O Coro Jovem ensaiava todo domingo acho que era das 4h30 até 15 para as 6, mais ou menos. Uhum. Às 6 horas a gente tinha os departamentos, das 6 até 7h15 e 7h30 a gente subia, tinha esses 15 minutos de intervalo. E 7h30 a gente subia para o culto, mas eram todos os departamentos se reuniam nesse horário. Uhum. E os adolescentes a gente se reunia nessa sala aqui. Era uma sala abarrotada de adolescentes, tinha muita gente, né? Era muito adolescente. Ainda bem que naquela época não tinha esse problema de corona. Era muito adolescente junto dentro dessa sala. A minha adolescência foi muito boa. Eu tive a minha adolescência nessa igreja, na Vila Gerte. Uhum. Eu nasci aqui na Vila Gerte. Aí minha família, nós saímos em 1988, fomos para a Igreja Batista Memorial do Pastor Ogair, ali embaixo, perto do Alcina Dantas Feijão. Sim. Em 95, nós retornamos para cá. Então, eu voltei para a Vila Gerte, eu ia fazer 13 anos de idade. Uhum. E aí, então, eu vivi a minha adolescência. Eu comecei na Vila Gerte participando dos embaixadores do rei, que tinha na época os embaixadores do rei, mensageiras do rei. Legal. Fiquei nos embaixadores pouquíssimo tempo, acho que eu participei 1 ano só dos embaixadores do rei, e logo eu vim para a União de Adolescentes. E cresci, passei a minha adolescência, cresci mesmo, né? Cresci muito. Cresceu bem. Cresci bem. Só aproveitando, respondendo, já vou aproveitar aqui o coletivo, todo mundo pergunta quanto que eu tenho de altura. Não, eu não tenho 2 metros. Quem tem 2 metros é o Jonas, tá? Que tá gravando. Eu tenho 1,98 m, então o Jonas ainda é maior do que eu, tá bom, gente? Anota aí, ó, 1,98 m. O Jonas tá perto. E aí eu passei a minha adolescência aqui na igreja, foi onde eu iniciei o meu ministério. Eu comecei a tocar piano nessa época, aos 13 anos de idade. Aquele piano que tá lá, onde era a antiga Sala das Senhoras, ali no predinho, foi naquele piano que eu comecei a tocar. Eu tenho um carinho muito grande por aquele piano, porque é onde eu comecei todo o meu trabalho. E aí vamos lá, a minha época de adolescente, acredito que era um pouco mais fácil do que hoje. Né? Ser adolescente hoje, eu falo muito isso para os adolescentes, ser adolescente hoje, eu entendo que não é fácil. Por quê?
Primeiro, na nossa época de adolescente, estou falando lá em 1995, 96, no final do meio para o final dos anos 90. Primeiro lugar, Não vamos especificar muito, não, né? Não vamos especificar muito, vamos deixar assim, né? São dispensadas de leve, né? Deixa assim, se tiver calculadora, você calcula aí, tenta descobrir qualquer idade. Mas antigamente a gente não tinha, primeiro, o acesso à internet como se tem hoje, que eu acho que esse é um dos maiores problemas que o adolescente tem que enfrentar. Na nossa época, a internet era discada, a gente acessava a internet depois da meia-noite, porque era mais barato, a internet era muito lenta. Então, lembra, para você fazer um download de música num Kazaa ou dos outros programas, Emule, né, que você ficava ali, você passava 3 horas, aí dava 99%, aí de repente ele aparecia a mensagem que travou a música, você perdeu 3 horas. Ou para escutar a música a gente tinha que ficar escutando na rádio, e aí, né, gravava o infeliz ali do locutor falava o nome da rádio, bem no finalzinho da música, você perdia a sua gravação. Então a gente não tinha esse acesso fácil à internet. Então eu acredito que isso para nós era um pouco mais fácil, estar um pouco distante das coisas que o mundo pode nos oferecer hoje através das redes sociais. Né? Da rede social não, da internet no modo geral. Primeiro a gente enfrenta na internet a pornografia, a gente enfrenta a fake news, a gente enfrenta o discurso de ódio, enfim, e o adolescente está com isso diariamente, ele está com isso no celular, dentro do quarto dele, em qualquer, né, dentro de qualquer ambiente, dentro do carro, ou indo para a escola ou para uma faculdade, o pessoal aí que já está encaminhando para a faculdade. Então é o tempo inteiro você tem uma série de opiniões e você pode dar a sua opinião também. E na nossa época não. Na nossa época, se você quisesse ter a sua opinião divulgada, você tinha que ter acesso. Você tinha que ter acesso ao jornal, ter acesso a uma revista, à televisão. Não tinha isso. Então, querendo ou não, a gente acabava guardando a nossa... Por isso que a gente aprendeu a guardar a opinião pra gente, né? Porque a gente não tinha onde divulgar muito. Então, eu vejo que na minha época, só que nós tínhamos as nossas dificuldades também. Tá? A minha época de adolescente, a gente enfrentava muitos problemas que não é diferente dos problemas de hoje, tá? Então, eu vou tentar trabalhar por alguns pontos. Primeiro, a questão da tecnologia. Nós tínhamos menos do que os adolescentes têm hoje. Então, isso, para mim, é um problema muito sério que os adolescentes enfrentam. Nós precisamos estar de olho 24 horas. É algo que a gente comenta muito com os pais. Pais, acredito que acho que uma das lives dos adolescentes nós falamos isso. Pais, vocês precisam sim ter acesso ao celular do seu filho. Você precisa sim ter a senha do celular do seu filho. Né? Se você for pensar, a gente infringe leis de forma muito delicada. Por exemplo, quando você vai fazer um cadastro no Facebook, ele pergunta se você é maior de idade, porque o Facebook é para maior de idade. Exatamente. O Instagram é para maior de idade. Exatamente. E quantos adolescentes têm o Instagram, têm o Facebook? E se tem, é porque mente a idade. Obviamente que eu não vou justificar a mentira, longe de mim, falar que não, tudo bem, não, porque mentir está errado. Mas o mundo inteiro, né? Quantos adolescentes no mundo inteiro estão tendo acesso a esse tipo de rede social? Porém, eu não concordo. Eu acho errado isso. Porque já está o seu primeiro erro como cristão, né? Você já está infringindo uma lei. Você está mentindo uma idade que você não tem para você ter acesso àquela rede social. Agora, se aquela rede social ela diz que você tem que ser maior de idade, é porque o conteúdo que ele vai oferecer para você é um conteúdo permitido para pessoas maiores de idade. Né? E o adolescente está tendo acesso a tudo isso. Então, por isso que eu acho que os pais precisam sim ter acesso ao Instagram. Eu vejo muitos pais que falam assim, eu não sei como é que funciona esse negócio de Instagram. Tá errado. Você tem que saber como funciona esse negócio de Instagram. Eu, como líder de adolescentes, a Luciana, como líder de adolescentes, eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram e eu reativei o meu Twitter. E eu fico de olho. Eu vejo que eles estão postando galerinha, vocês que estão me ouvindo aí, tá?
Eu tenho 37 anos, mas eu manjo de tecnologia também, tá bom? Aí já fez a conta pra nós. Já matou a conta. Vou fazer 38. Legal, quando eu falo minha idade, o pessoal fala assim, parece que você tem essa idade. Que bom, continuem assim. Né? Então eu vejo, eu acompanho, eu vou lá, eu tô prestando atenção, tô seguindo eles no Instagram, no Facebook nem tanto. Adolescente hoje eles não entram tanto no Facebook, porque eles falam que Facebook é de velho, que Facebook é só para postar bom dia, boa tarde, boa noite, versículo bíblico e discussão política. Então a maioria migrou para o Instagram. Porém o Instagram, como eu tenho o Instagram, eu verifico no Instagram que o que alguns amigos seus seguem, aparece algumas notificações para você. E eu vejo as coisas que aparecem no Instagram. Aparece mulher de biquíni, praticamente sem roupa. Aparece homem de sunga, praticamente sem roupa. Aparece muita página de homossexual, exaltando a homossexualidade. E o adolescente está vendo aquilo. Então, por mais que alguns pais falem assim, mas isso ele tem no dia a dia, isso ele tem na escola, isso tem na vida dele, então eu vou ter que ficar vigiando o meu filho 24 horas? Na medida do possível. Na medida do possível, exatamente. Hoje é muito mais fácil vigiar. Na minha época de adolescente, eu não tinha celular. Eu fui ter celular, eu estava com 20 anos de idade. Isso foi por volta de 2002, 2001, 2002, que eu fui ter meu primeiro celular Kyocera, né? Aquele tijolo cinza, com 20 anos de idade. Então, pensa, eu passei a minha adolescência inteira, assim como tantos outros, sem os pais terem acesso aonde eu estava. Eu falava que eu vinha para a igreja. Eles acreditavam que eu estava aqui na igreja. Hoje os pais têm que ter acesso. Mas aí é aquela coisa, é o equilíbrio. Você também não vai ficar 24 horas mandando mensagem para o seu filho, porque aí depois a gente fala um pouco sobre isso, que é você ter que aprender a viver também um pouquinho sozinho. Mas o pai tem sim, abre uma conta no Instagram, mesmo que você não use aquela conta, não precisa ficar adicionando as outras pessoas, mas siga sim o seu filho. Siga, porque vai aparecer para você o que ele está fazendo, as notificações, né, das coisas que ele está curtindo, o que ele está fazendo. Tem que saber. A gente tem que entender o seguinte, eu já fui muito criticado, né, por alguns pais, não daqui da igreja, né, não estou falando de ninguém daqui da igreja, mas essas conversas que a gente tem fora, eu já fui criticado por muita gente porque fala assim, eu estou invadindo a privacidade do meu filho. O meu filho precisa ter privacidade. Entendo, sim, o seu filho tem que ter privacidade e respeite a privacidade do seu filho, tá? Mas você precisa saber o que o seu filho está fazendo. Você precisa estar de olho no Instagram dele. Você precisa estar de olho no Facebook dele. Você precisa saber com quem ele está falando. Porque senão depois você vai chorar o leite derramado. Aí não adianta. Depois que ele já entrou naquilo, vocês estavam aí acompanhando. A gente já não passou lá pela negócio da baleia lá, como é que chama? Baleia azul. Da baleia azul, o do desodorante. Então quantas coisas estão acontecendo na internet que os filhos estão tendo acesso e os pais não sabem. Porque se colocam naquela posição de eu sou velho, eu não sei mexer com essas coisas. Mas o que a gente tem que entender é que a tecnologia está avançando cada vez mais. E o seu filho está acompanhando a tecnologia porque isso é a geração dele. E você precisa correr, senão você vai perder o seu filho para a tecnologia. Você vai perder o seu filho para um blogueiro. Porque o blogueiro está muito mais na cabeça do seu filho do que você. É verdade. É só contabilizar. Quanto tempo que o adolescente passa na frente do Instagram com aquele blogueiro, conversando com adolescentes, eu sei de adolescentes que se deixar passa o dia inteiro. Conhece blogueiros e blogueiras do mundo inteiro de todos os assuntos. Então, só que esses blogueiros estão enchendo a cabeça deles. E você não. Você está enchendo a cabeça do seu filho, só que você está enchendo as paciências, né? A paciência dele. É diferente. Não está conversando, né? Sentando para ter uma conversa, ouvir, né? Exatamente. O que os blogueiros fazem. Por isso que muitos adolescentes procuram, né, os blogueiros para suprir alguma necessidade. E não só isso, Raquel, eu falo a questão da linguagem. Né? Entendi. Se você for analisar, se você for ver, tem muitos blogueiros que são mais velhos do que eu, ou que têm a minha idade, ou que é um pouquinho mais novo. Por exemplo, tem muitos blogueiros aí de, vamos colocar, 25 anos de idade. Só que eles são mais velhos do que os adolescentes. Mas por que eles chamam a atenção dos adolescentes? Por causa da linguagem. Eles estão dentro daquilo que os adolescentes estão vivenciando. Né? Então eles estão falando de Fortnite, né, para os meninos que jogam videogame. As mulheres estão falando de maquiagem para as meninas.
Então é o assunto que interessa. Aí vem o pai e a mãe, às vezes com aquele assunto mais chato, né? Um pouco, não sei o quê, porque não entrou, ainda não entendeu como é que o adolescente está vivendo. Isso é um cuidado que a Luciana e eu, por exemplo, estamos tendo com os adolescentes. Eu preciso estar, como é que fala? Conectado com o assunto que está sendo tratado para eles hoje. Porque é natural, na minha época, se alguém não falasse a minha linguagem, eu ignorava. Sim. Vocês também, não é? Sim. Se alguém não, e ó, assim, vamos falar, é só o pessoal de agora, de 2020 para frente? Não é. Um adolescente de 1995, 96... Também, se alguém viesse falar alguma coisa que não era da minha época, eu ignorava. Isso aí não sabe o que tá falando. Isso não é supimpa. Não é supimpa, não é chuchu beleza, né? Eu não chego tanto a isso. Mas tinha o pai como referência. Tinha a menina o pai como tinha a mãe referência. como referência. Exatamente. Agora o pessoal tem outras pessoas de fora como referência, né? Exatamente. Você tem outra pessoa como referência, que, por exemplo, mulheres, né? Mães. Vocês precisam saber como que funciona esse mundo da maquiagem para você instruir a sua filha na maquiagem, não a blogueira. Porque a blogueira está instruindo a sua filha numa maquiagem e está botando uma coisa na cabeça delas, que é o seguinte: você só é bonita se você tiver com maquiagem. Se você não usa maquiagem, os meninos não vão olhar para você, os homens não vão olhar para você, você vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa não vai dar atenção para você, ou seja, não importa o que você sabe, até importa, mas a maquiagem tem que estar em primeiro lugar. Você começa a ver as coisas, o que importa é a maquiagem, E o rosto da pessoa começa a ser transformado. Então, a gente olha, às vezes a Luciana e eu, a gente se pega lá no sofá de casa conversando a respeito desse assunto, olhando algumas coisas no Instagram, e a Luciana fica olhando e ela fala: eu fico vendo adolescentes que estão preocupadas com cirurgia plástica. Nossa! Né? A Luciana trabalha em hospital, depois ela conta mais histórias, mas você fala: adolescente que está preocupado com o corpo. Porque eu tô com uma bainha aqui. Véi, peraí, olha a tua idade, você tem 17 anos, você tem muito tempo para crescer, você tem muito tempo para viver, você vai crescer, o seu corpo vai mudar, sabe? O seu biotipo vai mudar. Eu era magro, eu tenho eu era 1,98 m, um pouquinho mais baixo, vai, nessa época eu já acho que eu tinha 1,90 m mais ou menos, eu era um pouquinho mais baixo. Eu pesava 75 quilos. Nossa. Eu me achava um cabide, né? Quando eu colocava a camiseta em mim, eu me sentia um cabide, né? De tão magro que eu era muito magro. Isso me incomodava? Me incomodava. Hoje o meu corpo mudou, a minha estrutura é outra. Hoje eu peso 100 quilos. As pessoas olham e falam: você pesa 100 quilos? Mas eu tenho 1,98 m, né? Tá Mas você tá entendendo? O meu corpo mudou, o meu corpo alterou. Então, o adolescente tem que cuidar da saúde, sim. Agora, quando o adolescente começa a ir para o lado extremo da estética, os pais precisam tomar cuidado, porque o corpo vai se modificar. Aí eu faço uma pergunta não só para quem está ouvindo, para o adolescente, mas para vocês também. Quanto tempo vocês querem viver? Você quer viver mais 1 ano? Você quer viver mais 2 anos? O cara vai falar: não, eu quero viver 20, 30, 40, 50, eu quero viver até os 100 anos. Então calma. Calma, que tem muita água para rolar. Tem muita coisa, o seu corpo vai mudar. Só que talvez essa cirurgia plástica que tantos adolescentes que a gente vê estão fazendo agora vai prejudicar na vida futura. Sim. Com certeza. Você está entendendo? Por quê? Porque, obviamente, nós fomos adolescentes, nós passamos por isso também. A gente não pensa no amanhã. A gente vive intensamente o hoje. Mas viver intensamente hoje, a gente precisa ter um cuidado. A gente precisa colocar o pé um pouquinho no freio. E quem é o freio do adolescente? Os pais, com certeza. Com certeza. Você tá entendendo? Os pais, né? Muitos pais, eu vejo em várias igrejas, né? Muitos pais jogam a responsabilidade para os líderes. Assim como na escola. Eu trabalhei numa escola aqui da prefeitura e eu via muitos pais jogam a responsabilidade para os professores. Não, a responsabilidade é do pai. A responsabilidade é sua. É você... observar mais o seu filho, se o seu filho está sozinho durante muito tempo, se isso não pode ser uma depressão, ou se isso, de repente, é uma frescura. Gente, olha, eu falo uma coisa para vocês. Eu vou falar isso mais tranquilo, que a galera dos adolescentes e o pessoal da igreja aqui já está um pouco mais acostumado comigo, né? Se fosse para outras... Gente, você que não é da Vila Gerte e está escutando esse podcast, não se assusta comigo, a galera que já está um pouco mais acostumada. Na nossa época, eu era tão zoado na escola e eu não ligava.
Eu era chamado de poste, de girafa, né? O Jonas também tá fazendo sinal com a cabeça aqui. Não é Jonas. Chamava de girafa, A zoeira rolava. de poste. Zoeira, exatamente, era fácil. Na época, né, o Chaves era muito mais evidente. Aí tem lá o episódio que o Chaves chama o professor Girafales de quilômetro parado. A galera me chamava de quilômetro parado. Né, escada de bombeiro. O próprio professor Girafales até hoje. Só que eu aprendi uma coisa assim, quanto mais audiência eu dou pra isso, mais a galera vai chamar. O que eu fazia? Entra na onda, lasque-se. Quiser chamar, chama, não tá nem aí. Hoje não. O meu filho tá sofrendo bullying. Óbvio que eu não estou exaltando a agressão. Porque a partir do momento que eu faço uma piada com você, você não se sentiu bem, eu paro nesse exato momento. Eu preciso respeitar a sua opinião. Mas eu vejo que hoje, entre os adolescentes, né, falando exclusivamente dos adolescentes, tá se perdendo isso, porque ninguém pode falar mais nada. Sabe, lembra daquela zoeira saudável que a gente tinha? Não se pode mais ter, porque hoje todo mundo é ai, não, meu filho. Então, assim, tem que tomar cuidado. Se é depressão, ou se é uma falta de chinelo, né, de repente um Havaiana 46, né, branco e azul, resolva bem o problema, clássico. Porque você precisa ter uma linha de equilíbrio com o seu filho. Não, eu estou percebendo que ele está passando por alguns problemas, né? Pode ser uma crise de ansiedade, pode simplesmente ser uma tristeza. Então eu vou averiguar. Como também tem hora que você tem que falar para ele: queridinho, levanta a cabeça, bora para cima, porque a gente tem que aprender a enfrentar a vida. A gente tem que aprender a enfrentar a vida. Vocês trabalham, vocês sabem que tem hora que o chefe vai bater na mesa, gritar com você e falar em voz alta. E você vai falar assim, tá, eu tenho conta para pagar, né? E depois, por um lado, você até vê que ele tá certo com as atitudes dele. É que no momento a gente fica inflamado. Então tem hora que você tem que falar, querido, levanta a cabeça, chega, não foi nada e vamos lá, bola pra frente. Antigamente, na minha época de adolescente, eu acho que isso era mais comum. Isso era muito mais comum. Eu sei do meu tratamento, né, da educação que eu recebi dos meus pais, dos líderes daqui da igreja, o pessoal que me liderou, era nesse equilíbrio. Era desse jeito que a gente era tratado. Deixei de amar os meus pais? Muito pelo contrário. Eu agradeço a Deus a cada dia pela vida do meu pai e da minha mãe. Que minha mãe dava a hora de acordar, ela abria a porta do quarto, ela abria a janela, ela arrancava o cobertor de cima da cama. Levanta, sabe? Vai fazer, tem que fazer. Brigava, dava chinelada. Você apanhou? Apanhei. Apanhava menos do que o Igor, né? Sentiu a vontade de faltou coisa nele. Mas eu apanhei. Mas assim, gente, eu entendo que tudo isso era educação que a gente estava... A palavra de Deus ensina isso. A palavra de Deus fala sobre a vara da correção. E meus pais, eu tenho um orgulho muito grande, e eu gosto de usá-los como exemplo, porque meus pais, eles criaram 3 adolescentes. Nós temos 2 anos de diferença. Nossa. Então, a Gleice é a mais velha, o Igor e eu. Então, eu da Gleice, nós temos 4 anos de diferença. Meus pais criaram 3 adolescentes ao mesmo tempo dentro de casa. E criaram. Com as dificuldades, com as broncas, com os castigos, mas criaram. O meu pai, eu preferia que meu pai me desse uma chinelada. Porque meu pai, quando fazia cara de vamos conversar... Eu morria de medo. Só olhadinha de lado. Só olhadinha de lado, eu morria de medo. Mas nós fomos educados assim. Hoje, eu observo que tem muito aquele lado. Não, a gente tem que tomar cuidado, tem que às vezes só conversar não adianta. Você tem que ter uma conversa um pouco mais dura, um pouco mais pesada. Você tem que castigar, né? E observar o que está acontecendo na vida daquele adolescente. Você tem que saber da vida amorosa daquele adolescente, que é um outro problema que a gente enfrenta. O adolescente é tudo muito intenso. Então ele ama muito intenso e ele odeia muito intenso. Né? Os hormônios estão descontrolados. É um sobe e desce assim, crítico. Né? Borbulha, o fogo acende dentro do adolescente de uma forma muito fácil. Então, pais, conversem sobre sexualidade com os filhos de vocês. É algo que eu sinto falta, Raquel, Isaac... É uma coisa que eu sinto falta, é o assunto sexualidade dentro da igreja. O que é o sexo entre o casal? O que é o relacionamento sexual? Porque a gente fala pro pessoal, olha, não pode, a gente, né, o sexo é só após o casamento, é errado o sexo antes do casamento, não sei o que,
Mas a gente não instrui o adolescente como lidar com aquilo que ele está sentindo. Sim. Não é errado ele sentir aquilo. É o corpo dele. Só que ele precisa saber como lidar com aquilo. E muitos pais, às vezes, têm medo de lidar com isso com o filho. Não, eu não vou conversar sobre isso com ele. Então, só que o blogueiro está conversando. Tem um cara que usando outros meios, né? Exatamente. Você está entendendo? Tem um cara que está conversando com seu filho que chama Google. Você não sabe o que ele está apresentando para o seu filho. Você não sabe quais são as imagens que estão aparecendo para ele, quais são os sites que estão aparecendo para ele aprender sobre a sexualidade. Então, o adolescente, que é esse outro ponto que a gente procura tomar cuidado com o adolescente, não é ficar martelando que o sexo tem que ser dentro do casamento. A gente tenta trabalhar com eles como controlar o desejo que vocês têm. Não é errado você ter desejo, muito pelo contrário. Se você é adolescente, se você está namorando, adolescente, jovem ou adulto, se você está namorando e você não sente desejo por uma outra, pela pessoa na qual você está namorando, se você não sente uma atração para aquela pessoa, então aí está tendo um problema. Você está namorando com aquela pessoa e você não está tendo desejo. No mínimo estranho, né? No mínimo estranho, você está entendendo? Então assim, você está tendo aquele relacionamento, você não sente nada diferente, então é estranho. Por quê? Porque sentir isso é normal. Nós fomos criados por Deus, nós fomos criados com isso. Deus sabe que a gente tem isso. Porém, qual é o nosso problema? Nós não sabemos lidar com isso. A gente não sabe como trabalhar com essa borbulha, com esse fogo, com essa coisa toda. Então eu acredito que o adolescente, nada melhor do que o pai e a mãe para conversar com eles. Olha, eu já passei por isso. Sim. Eu sei como é que é. Senta aqui. Eu entendo a sua cabeça. Às vezes o adolescente, ele quer só ser ouvido. Ouve, não fala nada com ele. Ouve, deixa ele falar, deixa ele chorar. Né? Às vezes eu converso com alguns adolescentes e aí eu fico olhando enquanto eles estão conversando comigo e às vezes na minha cabeça passa assim, gente, mas que problema pequeno, que, né, coitado, você não sabe o que a vida está oferecendo para você mais para frente. Só que naquele momento, aquele problema para ele é um problema. E você precisa dar importância, porque você passou por aquele problema no passado. Então escute com atenção, né? Saiba direcionar. E pergunta, posso dar uma sugestão? Às vezes ele vai falar para você, não, eu só quero alguém para me escutar. Escute. Às vezes você vai poder dar uma opinião para ele 1, 2, 3 dias depois, não naquele momento, porque ele só quer ser escutado, né? E também volto a falar, eu acho que antigamente era um pouco mais fácil a gente ter isso, porque a gente passava mais tempo com a nossa família. Eu passava mais tempo no sofá, conversando, no almoço, na janta, você tinha esse momento. Hoje já não tem tanto. Né? Hoje é celular o tempo inteiro. Hoje é notebook o tempo inteiro. Hoje é série do Netflix. Hoje alguns pais falam assim, vou passar um tempo maior com meu filho. O cara senta para assistir uma série do Netflix com ele, mas não conversa com ele. Não pergunta, filho, tá tudo bem? Né? E aí o filho, aquela coisa da amizade, não tem o amigo que você olha e fala, e aí fulano, Isaac, tá tudo bem? Aí Isaac fala, tá tudo bem. Só que a gente se conhece há 1000 anos e o amigo não fala, Isaac, eu sei que você não tá bem. Né? Sim. Tem pai que não insiste. Fulano, você tá bem? Não, mãe, eu tô. Você não tá bem. Senta aqui. Vamos conversar. Vamos conversar comigo. Se abre, chora. Que é uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu tento levar para os adolescentes. Alguns pais falam assim, eu sou o melhor amigo do meu filho. Eu sou a melhor amiga da minha filha. Não, você não é a melhor amiga do seu filho. Não, você não é o melhor amigo da sua filha. Você é pai e mãe. Você tá em outro grau. Você tá em outro patamar. Tá? Não se coloque, eu sou o melhor amigo do meu filho, ou mães, eu sou a melhor amiga da minha filha. Não, você é mãe dela. Você é pai dela, você é mãe dele, você é pai dele. Você está num patamar muito mais alto. O melhor amigo é aquela pessoa que Deus colocou para acompanhar o seu filho. Pai e mãe é a responsabilidade que Deus te deu para cuidar dessa vida, inclusive da alma dele. Então a sua responsabilidade é muito maior do que isso. Então não tente enxergar como o amiguinho do seu filho enxergaria. Não, você é pai e você é mãe. E como pai e mãe, é a semelhança de Deus com a gente. Tem coisa que é cajadada. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem coisa que eu penso assim... Né? Às vezes na minha cabeça eu falo, poxa, será que Deus não está, assim, entre aspas, né? Porque a gente não dá esses adjetivos para atributos humanos, a gente não dá essas coisas para Deus, mas entre aspas, às vezes eu penso assim, será que Deus tá triste por me dar bronca? Às vezes eu acredito que sim.
né? Eu tento pensar nisso. Poxa, Deus, se ele me ama, ele tá triste em me dar bronca. Porque quando você ama uma pessoa, você se entristece de dar bronca. Mas ele tá dando bronca por quê? Porque é para o seu bem. Então, não pode ter medo de dar bronca. Eu percebo que às vezes nós, liderança de adolescentes aqui da igreja, a gente dá muito mais bronca nos adolescentes do que os pais deles mesmos. Os pais deveriam dar muito mais bronca. E, meça as suas palavras. Não tem que falar palavrão, não tem que xingar. Mas assim, a hora que você tiver que falar pro seu filho, escuta, cala sua boquinha, fecha a boca que quem paga as contas dentro dessa casa aqui sou eu. Enquanto você morar debaixo do teto dessa casa, quem manda sou eu. Você vai pro teu quarto, ou você vai por bem, ou você vai debaixo de chinelada. Ah, mas eu tô sendo agressivo com meu filho. É melhor você falar isso do que o policial falar isso pra ele, do que a vida falar isso pra ele. Exatamente. Tá? Eu sempre ouvi isso dos meus pais. Meu pai falava, se eu tiver que subir numa escada pra meter a mão na cara de vocês, eu vou bater em vocês, porque vocês estão morando debaixo do meu teto. Então abaixa a bola comigo. E a gente abaixava a bola. Né? É assim que tem que ser. Tem hora que você tem que levantar a voz e falar, me respeita. Não fala alto desse jeito comigo, não. Então, às vezes eu vejo alguns adolescentes falando alguma coisa, eles estão um pouquinho nervosinhos, né? Aquela coisa toda. E tem adolescente que às vezes vem me enfrentar. Vem enfrentar a Luciana, eu já subo o meu peito e falo pra eles, coisinha. 98, né? Opa, falou, coisinha de Jesus. Mantenha-se no seu lugar. Tá? Mantenha-se no seu lugar. Primeiro, você é mais novo do que eu, você deve me respeitar como uma pessoa mais velha. Segundo, eu sou a sua liderança. Então fica quieto e me escuta. Ah, Diego, mas você está sendo muito grosso. Tô porque essa é a intenção. Só que depois eu vou lá, abraço, beijo, converso e explico por que a gente está dando aquela bronca. Porque é assim que Deus faz com a gente, né? Falei demais, né, gente? Não, que isso? Acho que mais do que grosseria é ter que ser firme, né, Diego? Firme, não exatamente. Pode ser mole de, mas eu vou prejudicar o meu filho, ele vai ficar com uma sequela na mente dele pro resto da vida. Eu acho que tem muito dessa de passar a mão na cabeça demais. Exatamente. Agora, né? É o medo do seu filho deixar de gostar de você. Eu não sei se vocês gostam, foi bem falado pelo Isaac no começo, eu sou um adolescente grande, né? Porque eu assisto até hoje Mundo da Lua, né? Nossa, é muito legal. Enfim, depois a gente faz um podcast, né, só sobre coisas do passado. Então eu assisto ainda Mundo da Lua e tem um episódio que o Lucas, ele deseja ser filho único, né? Sim. E ele na imaginação dele, ele é filho único, ele faz a Juliana sumir, que é a irmã dele. E aí, não sei se vocês lembram desse episódio, que ele tem tudo o que ele quer. Sim. Ele quer dormir sem escovar o dente, a mãe deixa. Ele quer dormir tarde, a mãe deixa. E ele começa a fazer um monte de birra e os pais deixam fazer porque ele é filho único. Até que chega uma hora que ele abre a geladeira, ele pega um monte de Danone, ele quer ir comer no quarto dele. Aí ele fala pra Rosa, né? Fala, Rosa, a empregada, né? Você não vai brigar comigo porque eu tô indo comer, né, essas porcarias no meu quarto, vai sujar, vai vir barata. Aí ela fala, eu não vou brigar com você não, senão os meus pais vão brigar comigo. Nessa cena, ele ajoelha no chão e ele começa a falar com ela, Rosa, briga comigo, por favor, briga comigo, Rosa, briga comigo. Por quê? Porque o ser humano precisa ter limite. Nós precisamos... Gente, é o que eu falo pra Luciana. Se até o mar tem limite, por que a minha paciência não vai ter? Se até o mar, que ele tem... a minha paciência também tem que ter. O ser humano tem que ter limite. O adolescente tem que ter limite. O adolescente, às vezes... A birra dele, olha, a Jaqueline, se ela estiver ouvindo isso, depois a Jaqueline me corrija se eu estiver certo ou não. O adolescente, quando ele começa a fazer birras, a criança quando começa a fazer birra, às vezes o motivo da birra é porque ela quer ser repreendida. Ela tá buscando alguém para falar assim, chega, me dá esse celular, vai pro teu quarto, toma uma chinelada, porque às vezes ela precisa, o ser humano tem a necessidade de ter limite. Então você falou, não é grosseria, é impor limites. Para que a pessoa passe a respeitar o pai, a figura do pai, da mãe, a figura dos irmãos e a figura de uma pessoa mais velha, a figura de uma autoridade. A gente vê hoje no Brasil, né? Ninguém respeita mais a autoridade. Tá difícil. Seja presidencial, política, né, no modo geral, seja polícia, ninguém respeita mais as autoridades. Né? E aí, se a pessoa não respeita pai e mãe, quem ela vai respeitar? E é o primeiro mandamento com promessa. Exato. É isso que a gente tem que lembrar. Bom, Diego,
agradecemos aqui a sua presença. Muito obrigado. Foi muito bom ouvir. Desculpa falar bastante. Desculpa até cortar um pouquinho do assunto. Tinha mais perguntas pra gente desenrolar, né? Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Que bom, mas eu agradeço. Porque tem muito conteúdo, né? Que muita bom. Experiência aí do Diego. Nós agradecemos mesmo. E vamos para encerrar? o finalmente? Obrigado aí, mais gente. uma vez, estou à disposição de vocês e Deus abençoe aí o trabalho de vocês. Amém. Isso aí, gente. Muito obrigado por estar conosco novamente. E fique ligado aí, vai ter mais. Até mais, tchau, tchau. Até mais.